hoje com os irmãos sobre a exuberante misericórdia de Deus. Eu quis exatamente, intencionalmente usar essa palavra exuberante, porque eu acho que é uma palavra que transcende, que é algo que a gente não consegue medir, que é algo que ultrapassa, é como aquelas águas que passam ali na usina quando abre as portas, que não tem como você ir lá e medir aquela água. Então, eu pensei nisso, nessa misericórdia de Deus, e como o apóstolo Paulo traz aqui para nós esse texto, nos mostrando essa misericórdia de Deus. A título de introdução, é importante os irmãos já conhecem que esta igreja, a igreja de Éfeso, foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Depois na sua casa, você pode ler Atos 19, e você vai ver como que o poder de Deus se manifestou nessa igreja. Como que o evangelho foi pregado de tamanha forma e poder que foi marcante para essa cidade. A Bíblia fala que Paulo permaneceu nessa cidade 3 anos. É a cidade que mais Paulo se deteve para ensinar, para pregar, para aconselhar. E de modo que Atos 19, verso 10, diz que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra de Deus, tanto judeus como gregos. Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma das 5 principais cidades do Império Romano, e possuía dos grandes monumentos, uma das maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana para os gregos, ou Artemis para os romanos. E por ter esse templo na cidade, era uma cidade de romaria. Era uma cidade onde as pessoas iam até lá para oferecer os seus sacrifícios, para se sacrificar. Diz os comentaristas, que nessa cidade havia mais ou menos 1000 sacerdotisas no templo, e uma das formas de culto era o sexo. Então, essa cidade, as pessoas iam lá para oferecer o seu corpo como forma de culto. Também comercializava muitos itens de feitiçaria, estátuas. Era uma cidade que vivia em torno desse ocultismo, dessa feitiçaria. E é interessante que quando Paulo chega, os cidadãos que estavam na cidade disseram: chegaram em nossa cidade estes homens que estão abalando o mundo. Eu gosto muito desse termo. Chegaram em nossa cidade homens que estão abalando o mundo. Ou seja, o poder do evangelho, o poder não estava em Paulo, o poder não estava nos seus companheiros, o poder estava na palavra de Deus. De modo que quando eles pregaram, quando eles anunciaram o evangelho, as pessoas começaram a se arrepender e causaram um grande desastre econômico na cidade, porque elas começaram a trazer os seus livros de feitiçaria, ocultismo, as suas estátuas, e em praça pública eles queimaram tudo. Então nós vemos que esta cidade é uma cidade importantíssima para o evangelho, porque lá se estabeleceu o quartel-general do apóstolo Paulo. Posteriormente, essa igreja foi pastoreada por Timóteo, e depois também pelo apóstolo João no final da sua vida. Então era uma igreja extremamente importante, extremamente bem localizada para que o evangelho pudesse ser propagado. Pois bem, vamos ao texto do capítulo 2, os 10 primeiros versículos, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como também os demais.
Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, esta carta, sem sombra de dúvida, é uma das cartas mais lindas do apóstolo Paulo. O grande pregador Martyn Lloyd-Jones, ele diz que esta epístola é uma epístola da majestosa glória de Deus e do evangelho a qual o apóstolo Paulo escreve. Ele diz que essa carta é tão poderosa, tão singular para o apóstolo Paulo, que nos capítulos 1 e nos capítulos 3, o apóstolo Paulo é transportado acima de si mesmo, além de si próprio, e entra numa explosão de adoração, o que a gente chama na teologia de doxologia, a expressão de adoração a Deus. É tão sublime essa carta, o contexto ao qual Paulo escreve. Paulo divide essa carta em duas partes. A primeira parte, ele expõe toda a doutrina do Evangelho, o plano salvador de Deus, como Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu em Cristo Jesus e nos abençoou nas regiões celestiais, o que ele fala no capítulo 1. E aí Paulo, nesses três primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ele mostra toda a beleza dessa doutrina. Como Deus, soberano, eterno, imutável, planejou, arquitetou todo esse plano da redenção antes da fundação do mundo. E em alguns versículos ele entra em explosão de adoração. Ele se coloca de joelhos, e em uma parte do capítulo 1 e no capítulo 3, ele diz: eu me ponho de joelho por vocês, para que vocês possam experimentar o amor de Cristo Jesus, que excede a profundidade, a largura, que excede todas as coisas. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, depois de Paulo mostrar toda a doutrina, ele mostra como agora, conhecendo este Deus, conhecendo o plano deste Deus, conhecendo toda a majestade desse Deus, nós devemos viver a nossa vida. Nós temos duas palavrinhas para esse, tanto para a doutrina como para a prática da teologia, que é a ortodoxia. Então Paulo mostra toda a ortodoxia, toda a doutrina, e depois ele mostra a ortopraxia, a teologia vivida no nosso cotidiano. E aí capítulo 4, 5 e 6 ele faz essa exposição, que agora nós, que outrora estávamos perdidos, agora em Cristo Jesus, como nós devemos viver a nossa vida. Mas no capítulo 2, irmãos, esse capítulo que eu disse para os irmãos que saltou aos meus olhos, Paulo vai mostrar aqui a misericórdia de Deus. E neste texto, nós vemos aqui os 3 estágios do cristão, os 3 estágios que nós passamos, ou estamos passando. E aí, Paulo mostra aqui, ele vai escrever e nos dá aqui um diagnóstico desses estágios do cristão. E nós vamos ver aqui o que a misericórdia de Deus, através do escrito do apóstolo Paulo, nos mostra. O que a misericórdia, essa exuberante misericórdia de Deus, nos mostra? Em primeiro lugar, ela nos mostra o que nós éramos. A fim de mostrar a grandeza da misericórdia e da graça de Deus, Paulo inicia o seu discurso com um diagnóstico terrível
do homem sem Deus. Paulo apresenta aqui, eu até coloquei um obituário, ou seja, um atestado necrológico do homem. E aqui o homem, o gênero, é o ser humano. O homem, o ser humano sem Deus. Paulo traz aqui um diagnóstico terrível. O que nós éramos? Repare comigo o que Paulo fala no versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, qual é o diagnóstico? O que nós éramos? O que a graça de Deus nos mostra? Ela mostra que nós éramos mortos. Nós estávamos mortos. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Essa é a situação terrível do homem. A teologia reformada chama esse diagnóstico de depravação total. E quando nós falamos de depravação total, nós estamos dizendo que todos os sentidos, todas as emoções, todo o ser do ser humano foi contaminado pelo pecado. Nós não estamos dizendo que o homem é depravado no sentido que ele pode ser muito mal, e pode. Nós vemos diariamente casos de notícias terríveis, que nós nunca imaginaríamos que viríamos. E Paulo está mostrando o que nós éramos, o que a misericórdia de Deus mostra. Ele faz esse diagnóstico a fim de que, depois de ter apresentado a eleição, a soberania de Deus, as bênçãos que nós recebemos, nós possamos olhar e, através da misericórdia de Deus, engrandecê-lo por aquilo que nós éramos. Nós estávamos mortos. O homem, irmãos, em Adão, permanece em estado de morte espiritual. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 6, vai dizer que, sendo eles, Adão e Eva, o tronco da humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade. Ou seja, Adão e Eva, como tronco da humanidade, nós, os galhos, recebemos essa herança, esse pecado, herdamos em nós. O homem nasce pecador, o homem é pecador, porque isso é uma herança que ele recebe. E Paulo está mostrando este diagnóstico, um diagnóstico terrível. Nos versos 2 e no verso 3, Paulo vai mostrar que esse homem morto, ele vive sob o domínio, que eu coloquei aqui, denominei como o trio do mal: a carne, o mundo e o diabo. Olha o que ele fala: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, versículo 2, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Paulo está mostrando, através desse domínio do trio do mal, que o homem que vive sem Deus, que nós que outrora estávamos no mundo, nós vivíamos conforme as diretrizes deste mundo, conforme o curso deste mundo. Nós éramos servos do diabo, escravizados. Ele fala: vocês estavam sob o domínio do príncipe da potestade do ar. E ele também diz que, a fim de buscar satisfação e prazer nas inclinações, para nós buscávamos esse prazer na nossa carne, nos desejos da nossa carne. O homem, irmãos, sem Deus, a pessoa sem Deus, a pessoa que não foi alcançada por Cristo Jesus, nós outrora estávamos nessa triste realidade, nessa triste, nesse momento de perdição. Este é o homem.
Basta nós olharmos, irmãos, para essa festa que passou recentemente, a festa do carnaval. Como que as pessoas buscam o seu prazer, a busca desenfreadas pelas inclinações, as concupiscências da sua carne, a libertinagem a céu aberto. O bonito é o quantas pessoas você consegue pegar numa noite. A zombaria do nome de Deus. Esse é o homem sem Deus. Esta é a realidade daqueles que não foram alcançados por Cristo Jesus. Paulo está mostrando esse diagnóstico, mostrando que outrora nós também estávamos assim. Irmãos, o estado de morte que o ser humano sem Deus se encontra, em primeiro lugar, ele é coletivo. Ele não tem classe, ele não tem etnia, ele não tem povos. A Bíblia fala em Romanos 3:23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Este estado que o homem se encontra é rebelde. A Bíblia diz, Paulo vai dizer que os homens estão em rebelião ativa contra Deus, Efésios 4:17. Paulo diz que os homens vivem pela dureza do seu coração. Este estado que o homem se encontra é subjugado, é escravizado. Paulo vai dizer também, em 2 Coríntios 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho. Ou seja, irmãos, as pessoas que não foram alcançadas por Cristo, nós outroramos, éramos subjugados por Satanás, estávamos presos à ordem maligna, ao príncipe da potestade do ar. O estado desse homem, irmãos, e dessa mulher, desse ser humano, que se encontra sem Deus, que ainda não foi alcançado por Cristo Jesus, é incapaz. Ele se encontra em um estado de incapacidade. Os homens por si mesmos não podem fazer nada em relação à sua situação. Eles não têm força para sair, eles não têm força para se levantar, porque eles estão subjugados. Jesus vai dizer em João 6,44 que ninguém pode vir ao Pai se o Pai não o trouxer. Esse estado, irmãos, que a Bíblia nos mostra deste homem, desta mulher, desta pessoa sem Deus, sem Jesus, é um estado provocador. A Bíblia vai dizer que estes homens encontram-se em um estado de tamanha decadência que suscita a ira de Deus. Romanos 1,18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que suprimem a verdade por meio da injustiça. Estes são homens que provocam a ira de Deus, porque suprimem, tiram a verdade e trocam pela injustiça. Que estado deplorável, irmãos. Paulo está dando este diagnóstico, está nos mostrando que o homem, ele não é pecador porque peca, mas ele peca porque ele é pecador. Ele já nasceu assim, ele já nasceu com essa herança, e ele precisa de algo, ele precisa de alguém, ele precisa que alguém o tire de lá. Aí você pode me dizer, de repente sentado no seu banco, Daniel, que diagnóstico terrível, que situação do homem sem Deus, do homem que ainda não foi alcançado por Cristo, ainda não entregou o seu coração a Cristo. Que situação! Este homem está subjugado, esse homem está condenado, esse homem é escravo. Mas Daniel, eu conheço pessoas, eu tenho um amigo que não é cristão, mas é gente boa. Ele é um bom pai, é uma boa mãe. Eu conheço pessoas que é até um cônjuge fiel, se mantém fiel ao casamento. Daniel, eu conheço pessoas que não são cristãos e são bons pagadores de impostos, gente boa, fazem até filantropia. Olha só que coisa bela, bonita. Fazem ações sociais. Esta pessoa também está morta?
E eu te respondo com a seguinte metáfora: 20 cadáveres em um campo de batalha podem estar em diferentes estágios de decomposição, mas ainda estão mortos. Este homem, ele pode ser gente boa, ele pode ser um bom pai, ele pode ser uma boa mãe, ele pode ser um bom pagador de impostos, ele pode ser alguém que faz ação social, mas se ele não foi encontrado por Cristo, se o seu coração ainda não foi convertido, ele continua morto. O estágio de decomposição só é diferente de outros mortos, mas ele ainda está morto. Paulo mostra esse diagnóstico a fim de mostrar essa exuberante misericórdia de Deus. E se nós ficássemos só nesses três versículos, nós ficaríamos desesperados. Mas aí, irmãos, aí vem a beleza. Aí vem a beleza da misericórdia e da graça de Deus. Paulo agora, ele vai mostrar a situação do homem que está em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus agora vai nos mostrar o que nós somos. Se nós ficássemos somente nos 3 primeiros versículos, nós ficaríamos pensando, meu Deus, e agora? Mas aí, irmãos, Paulo vem no versículo 4 e mostra o que nós somos agora em Cristo Jesus. E ele começa com uma frase de esperança. Ele começa o versículo 4 dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Irmãos, essa conjunção coordenativa do mas aqui, que Paulo coloca, repare, ele apresenta todo o diagnóstico do ser humano. Tudo o que nós éramos no passado, e se ficássemos só aqui, nós ficaríamos perdidos. Mas ele entra aqui dizendo, mas Deus... Aqui eu diria que os pentecostais diriam assim, é para glorificar de pé. Aqui é a parte que os pentecostais dariam glória a Deus. Porque aqui é a hora que Paulo mostra a beleza da misericórdia e da graça de Deus, mostrando o que nós somos. Paulo vai demonstrar que a obra da salvação, irmãos, é monergista. Ou seja, é somente de um lado, de uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Deus. Só Deus, irmãos, pode nos resgatar deste estado deplorável que o homem se encontra. Paulo vai mostrar que esta salvação vem de Deus, não vem de nós. Não é nós que acordamos um certo dia e dizemos, agora eu quero Deus. Não, é o Espírito Santo que entra no nosso coração, que destrói as barreiras, esse coração de pedra, e mostra que nós, na situação que nós nos encontramos, estamos caminhando para o inferno, mas que se nós olharmos para Cristo e reconhecermos aquilo que Deus fez por nós, meus irmãos, nós seremos salvos. A obra de Deus é monergista, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Ela não vem do nosso conhecimento, ela não vem da nossa sabedoria, ela vem de Deus. É Deus quem nos escolhe, é Deus sem nenhuma prerrogativa nossa, sem nenhum mérito. Não é porque o Daniel é isso ou aquilo, não, irmãos, é somente pela graça e pela misericórdia de Deus que Deus nos salva. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou. Alguém sabiamente disse que antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz. A obra da redenção, irmãos, é antes da fundação do mundo. Deus já tinha visto, já tinha nos escolhido antes da fundação do mundo. A redenção vem antes. Um escritor cristão chamado Josiah Conder escreveu um hino em 1836. E a parte desse hino diz o seguinte, abre aspas: eu não escolhi a ti, Senhor, pois isso não podia acontecer. Este coração ainda te recusaria, se não me tivesses escolhido. Do pecador
Do pecado que me corrompia, tu me limpastes e me libertastes. Há muito ordenaste-me para que eu vivesse para ti. A graça soberana me chamou e ensinou a minha mente. O mundo encantava a mim, cego para as glórias celestiais. Meu coração pertence a ti. Anelo por tua rica graça. Sabendo isto, se eu te amo, deves ter me amado primeiro. Essa é a beleza, irmãos, da misericórdia e da graça de Deus. Paulo, a partir do versículo 4, ele vai mostrar o que nós somos em Cristo Jesus, através da obra de Deus, através da obra de Cristo. O que nós somos? Em primeiro lugar, Paulo vai dizer aí, que nós somos amados. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Olha só, irmãos, o que nós somos em Cristo Jesus? Nós somos amados. O amor, irmãos, é um dos atributos intrínsecos de Deus. E quando o amor está relacionado aos pecadores, transforma-se em graça e misericórdia. Em sua misericórdia, Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. O que nós merecíamos, irmãos? O inferno, a condenação. Mas Deus, pela sua misericórdia, não nos dá isso. Nos salva através de Cristo Jesus. E em sua graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. O amor de Deus, irmãos, é incomensurável. Ele deu o que tinha de mais precioso por amor a nós. A maior expressão do amor de Deus foi escrito na cruz. A maior pregação de Deus foi pregada na cruz, por amor a nós. Paulo está mostrando que antes nós estávamos perdidos, nós éramos odiados, mas agora em Cristo Jesus nós somos amados. Nós somos reconciliados com Deus. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 35, ele faz uma importante pergunta: quem nos separará do amor de Deus? E depois de elencar várias possibilidades, como por exemplo, tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, morte, vida, anjos, demônios, poderes, várias coisas desta vida e além desta vida, ele conclui dizendo: nenhuma circunstância, pessoa ou poder poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós somos, irmãos? Nós somos amados em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Cristo. O próprio Senhor disse: aqueles que o Pai me deu, de forma nenhuma será arrebatados da minha mão, será arrancados da minha mão. Você é amado por Cristo Jesus. Segundo lugar, Paulo vai mostrar o que nós somos. O que nós somos? Ele vai dizer no verso 5 que nós somos vivificados. Olha o que ele diz, verso 5: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, irmãos, o que nós éramos? Nós éramos zumbis. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade. Eu nunca assisti, eu não gosto, mas às vezes a gente vê The Walking Dead. A situação do homem sem Deus é aquela. É um zumbi, um morto ambulante. Ele está morto. Ele não tem vida, ele não tem sangue, ele não tem. Mas agora, Paulo está nos mostrando que em Cristo Jesus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, nós fomos vivificados. E agora, Deus, através de Cristo, soprou em nós o Espírito Santo e nos vivificou. Ganhamos vida. Agora tem sangue. Agora nós estamos vivos, irmãos. E ressuscitados em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos 6 que andamos em novidade de vida. É muito interessante como Paulo trabalha esse paralelo.
Paulo mostra toda a situação do que nós éramos, a fim de mostrar como nós podemos honrar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus pelo que nós somos agora. Porque antes nós estávamos subjugados, andávamos sob condenação, sob domínio de Satanás. Mas agora nós andamos em novidade de vida. Agora, irmãos, vivificados em Cristo Jesus, a nossa mente é renovada. Não fazemos mais a vontade dos nossos pensamentos, como diz no verso 3, mas fazemos agora a vontade de Deus, e a nossa mente é transformada, como diz Romanos 12. E nessa transformação, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O nosso corpo, irmãos, que outrora estava sob o domínio da carne, agora se torna templo do Espírito Santo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 3,16, vocês são o santuário de Deus, e o Espírito Santo habita em vocês. Agora, meus irmãos, nós já não vivemos para nós, para os desejos da nossa carne, mas como Paulo diz em Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Agora a gente não busca mais o prazer da nossa carne, exclusivamente nosso, mas agora nós buscamos agradar, estar e viver com Cristo Jesus. Paulo ainda vai mostrar o que nós somos. Em terceiro lugar, nós somos exaltados. Versículo 6, Paulo vai dizer aí, e juntamente com ele nos ressuscitou, e ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que nós somos em Cristo? Então nós somos exaltados. Não é aquela exaltação que o mundo tem pregado por aí, viu? Que se você está na plateia, Deus vai te colocar no palco, para que os teus inimigos vejam você no palco e te aplaudam. Não é essa exaltação que as pessoas têm pregado aí fora, que você tem que estar no topo, que você é bom, que você é melhor, que você é filho de Deus e precisa estar em cima. Não é essa exaltação. A exaltação que Paulo está nos mostrando, ela é muito maior que essas coisas corriqueiras que esse mundo pode nos oferecer. Paulo está nos mostrando que uma vez que fomos unidos com Cristo, também somos exaltados com Ele e compartilhamos agora do seu trono nos lugares celestiais. Irmãos, que beleza é nós compreendermos isso. É nós entendermos que em Cristo Jesus nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Porque Deus, Cristo, conquistou estes lugares na cruz do Calvário por nós. Agora nós temos acesso. Nós fisicamente estamos ainda aqui nessa terra, mas espiritualmente já tomamos posse dos lugares celestiais que Cristo conquistou, irmãos. O crente é aquela pessoa que deve viver com seu coração alegre, feliz, porque sabe que a partir do momento que fechar os seus olhos aqui na terra, abrirá os seus olhos na eternidade, porque Cristo conquistou isso para nós. Nós fomos exaltados nas regiões celestiais. Agora, como diz Hebreus, nós temos acesso ao trono da graça, porque quando nós entramos, Deus olha para nós, mas ao invés de nos fulminar, Ele olha para Cristo, e vê em Cristo a justiça satisfeita, e então nós somos aceitos por Deus. Deus nos elevou, irmãos, a uma condição de herdeiro de todas as bênçãos e promessas decorrentes da salvação. Passamos agora de filhos da ira para filhos de Deus. Calvino diz em um dos seus comentários que nós fomos transferidos do mais profundo inferno ao próprio céu. Olha que beleza, irmãos. Agora nós temos essa condição. Nós não fazemos mais parte deste mundo. Nossa pátria é outra, como diz em Filipenses 3:20.
nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador. Somos amados, somos vivificados e somos exaltados em Cristo Jesus. Você compreende o amor de Deus por você? A razão de você estar nessa noite aqui é única e exclusivamente porque Deus te ama. Como você tem vivido, meu irmão? Como você tem caminhado esta vida cristã? Como você tem prosseguido nessa vida cristã? Você ainda é dominado pelas suas vontades, pela sua carne? Reflita se você não tem estado em uma condição de morto espiritual. Peça para que Cristo, nessa noite, entre no teu coração e vivifique o teu coração, para que você possa experimentar a beleza do Evangelho, a glória do Evangelho, a magnitude da graça e da misericórdia de Deus. Mais do que isso, meu irmão, deixa eu te perguntar, você tem andado angustiado, aflito, preocupado com os acontecimentos deste mundo? Ou você tem se agarrado nessa promessa gloriosa de que Cristo nos fez assentar nas regiões celestiais? Esse é o crente. Eu não estou dizendo para você não ter preocupações, mas eu estou dizendo, o seu coração anda angustiado por estas coisas, ou você está agarrado nessa promessa de Deus? Então Paulo, através da misericórdia, mostra o que nós éramos, o que nós somos. E em último lugar, irmãos, para nós terminarmos, Paulo vai nos mostrar, através da misericórdia de Deus e da graça de Deus, o que nós estamos nos tornando. Versículo 10, Paulo diz assim: pois somos feituras dele em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que nós estamos nos tornando? Paulo usa aí a palavra feitura. O pastor Luciano já disse isso aqui. Essa palavra no grego é poema, que é a palavra poema. Ou seja, Deus está na nossa conversão trabalhando em nós. A nossa conversão, meus irmãos, não é o fim, mas é o começo. Paulo diz em Filipenses 1,6 que estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. O que nós estamos nos tornando, Deus está trabalhando em nós. Nós somos feituras de Deus. Nós somos obra-prima de Deus. Deus está nos moldando. Para quê, irmão Daniel? Com que propósito? Com o propósito de nos tornarmos a imagem e semelhança do seu Filho. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está trabalhando em nós, irmãos. Nós estamos num processo de santificação. Quando nós somos alcançados por Cristo, quando o nosso coração é convertido, nós somos justificados. É um ato instantâneo. Nos tornamos justos perante Deus. Mas aí vem o segundo processo, a santificação. E a santificação é esse processo que nós passamos dia a dia. Sabe, é aquelas coisas que nós às vezes fazemos, falamos, pensamos, e o Espírito Santo acusa, e nós rapidamente nos arrependemos, dizemos: Senhor, eu falei, pensei, fiz algo que não te agrada, perdoa-me. A santificação é uma escada que não tem último degrau, todos os dias subimos um. Por quê, irmãos? Para que aconteça a terceira grande obra, que é para isso que Deus está nos preparando. A glorificação, e essa acontecerá, como Paulo diz, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Este corpo corruptível se transformará em incorruptibilidade, e para sempre teremos o corpo de glória. Estamos sendo trabalhados por Deus, esse poema que Deus está trabalhando.
para sermos a imagem de filho, a imagem do Filho. Nós ainda temos a natureza do pecado, mas nós não temos mais o domínio do pecado sobre nós. Agora Cristo, o Espírito Santo, trabalha em nosso coração, em nossa vida, a fim de que nós possamos nos parecer à imagem do Filho. Mas não só isso, irmãos. Paulo vai dizer também que nós estamos sendo trabalhados por Cristo, mas Deus também quer trabalhar através da nossa vida. Nós não somos salvos pelas obras, mas como algumas teologias sugerem, mas as nossas obras evidenciam a nossa salvação. Então essa pessoa, este homem, essa mulher, que agora está sendo trabalhada por Deus, santificada pelo Espírito Santo, para se parecer com Cristo Jesus, também revela através das suas obras a salvação de Jesus na sua vida. Tiago vai dizer no capítulo 2 que a fé salvadora deve resultar em uma fé operante. Não adianta, irmãos, nós dizermos que somos salvos se as nossas atitudes não corroboram para isso. Não adianta nós dizermos que somos salvos se as nossas palavras não evidenciam isso. Não adianta nós dizermos, você dizer que é salvo, se os seus pensamentos não certificam isso. A salvação é manifestada na nossa vida. Deus trabalha em nossa vida para que também possa trabalhar através de nós. Deus trabalha em nós para que possa trabalhar por meio de nós. Se Deus tem trabalhado em você, meu irmão, Ele também trabalhará através de você, para que o nome de Deus seja glorificado. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 5, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O incrédulo anda segundo o curso desse mundo, como diz no verso 2. Mas o cristão anda nas boas obras que Deus preparou para ele. Como você tem contemplado a obra que Deus tem feito na sua vida? Como você tem evidenciado a obra de Deus na sua vida? Como as pessoas enxergam Deus através da sua vida? Deus tem trabalhado em você? Você tem se tornado a imagem do Filho? Você tem se parecido mais com Cristo Jesus? Paulo, através desse texto, vai nos mostrar que o que nós éramos ficou lá atrás, porque Deus, em sua misericórdia, em sua graça, nos resgatou, nos transportou para o reino da luz, nos mostrou que nós somos amados, que nós somos vivificados, que nós somos exaltados e, acima de tudo, que Ele está trabalhando em nós para que nós possamos glorificá-lo através do nosso viver, para que as pessoas olhem para nós e digam, eu vejo Cristo em sua vida. Amém, meus irmãos?